E aí, pessoal, beleza? Olha só, hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre morfe, morfema e alomorfia. Então, esses aqui são conceitos iniciais da morfologia, tá? E você tem que saber qual é a diferença, porque isso aqui é o básico, tá bom? Então, a primeira noção que a gente tem que ter é de morfema. Morfema é a menor unidade morfológica dotada de significação. Então, primeira coisa, para ser morfema, tem que ter duas características principais. O morfema é indivisível, ele não pode ser dividido em partes menores, e o morfema tem que ter significação. Quando eu falo que um morfema tem que ter significação, eu não estou falando necessariamente que ele tem que ter um sentido. Essa significação pode ser uma significação semântica, ou seja, de ter um sentido mesmo, ou pode ser uma significação funcional, ou seja, aquele morfema tem um papel dentro daquela palavra, que é um papel mais gramatical, não necessariamente semântico, ok? Beleza. E a gente tem o conceito de morfe. Morfe é a estrutura que realiza um morfema. Então, olha só. Como é que a gente poderia entender isso aqui de maneira um pouquinho mais prática? Tá. Eu costumo fazer uma coisa que se chama analogia das caixas. Como é que a gente poderia entender o que é morfema e morfe usando caixas? Então, olha só. É como se qualquer palavra fosse um amontoado de bloquinhos, que são os morfemas. Então, o que acontece? A gente consegue imaginar uma caixa. Opa, peraí. Isso. A gente consegue imaginar uma caixa. Então, isso aqui é uma caixa e essa caixa está fechada, tá bom? Dentro dessa caixa existe um conteúdo, existe alguma coisa que está lá dentro da caixa, certo? Bom, essa coisa que está dentro da caixa a gente chama de morfe. É a estrutura que preenche a caixa, tá? E a caixa em si a gente chama de morfema. Beleza? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu vou passar para o próximo. Vamos imaginar o seguinte. A gente tem o verbo fazer. O verbo fazer tem 3 morfemas, tá? Ele tem o faz, o é e o R. Esse aqui é o radical. Isso aqui é a vogal temática. E isso aqui é uma desinência de infinitivo. Tá certo? Eu quero que vocês imaginem o seguinte. É como se a gente tivesse um radical. O radical não é faz. O radical é o lugar onde faz está. Então, é como se a palavra fosse cheia de caixinhas. E aí você colocou aqui faz e é. Entendeu? Então, o morfema é o lugar, é o espaço que está sendo preenchido. Tá? Então, o radical é essa posição que fica aqui na palavra. Essa estrutura que está preenchendo o radical, que é esse faz, é um morfe. É uma estrutura, é uma forma que está preenchendo aquele morfema. Tá? Então, a diferença ela é até bem grande, mas ela é difícil de ser percebida. Então, olha só. Quando você fala que fazer tem 3 morfemas, é porque fazer tem 3 caixinhas. Fazer
tem um radical, tem uma vogal temática e tem uma desinência de infinitivo. Esses são os morfemas. Essas estruturas que estão aqui dentro são os morfes. São as estruturas que preenchem, né, o morfema. E aí, por fim, o que vem a ser a tal da alomorfia? A alomorfia é simplesmente a variação de morfe para o mesmo morfema. Então, o que acontece? Isso aqui acontece em vários casos no português. Vários, tá? Então, olha só, vou mostrar para vocês um exemplo. A gente tem, por exemplo, a palavra vida. A palavra vida tem 2 morfemas, tá? A gente tem o vid e o a. Isso aqui é o radical e isso aqui é a vogal temática, certo? Daí, a gente tem a palavra vital. A palavra vital vem da palavra vida. A palavra vital tem 2 morfemas, vit e al. Vit é o radical, al é o sufixo. Certo? O que acontece? Se essa palavra é derivada dessa, então é sinal de que o radical é o mesmo. Agora eu pergunto para vocês, o radical é o mesmo? Sim, o radical é o mesmo, porque essas duas palavras são cognatas. Quando duas palavras têm o mesmo radical, elas são cognatas. Aí vocês podem olhar para mim e falar, Roberto, o radical não é o mesmo. Sim, o radical é o mesmo porque ele tem o mesmo sentido, ele tem a mesma função, ele tem tudo igual. O que está diferenciando um do outro apenas é o morfe. Então a gente representa assim, o morfema vid é alomórfico ao morfema vit, porque os dois têm a mesma função, têm o mesmo significado, então são o mesmo morfema. Beleza? Só que existe uma variação de morfe. Então, isso que é a alomorfia, é a variação de morfe para o mesmo morfema. Então, o morfema aqui é o mesmo, porque a única coisa que você fez foi derivar a palavra, mas houve uma variação no morfe, beleza? Por isso, esses são alomórficos, são morfemas iguais com morfes diferentes, beleza? Então, esse é o conceito de alomorfia. A alomorfia não acontece só no radical, tá? Isso aqui é importante de a gente comentar, tá bom? A alomorfia pode acontecer em várias situações, tá bom? A alomorfia pode acontecer no radical, como eu acabei de mostrar para vocês. É o que acontece, por exemplo, com pedra. Se a gente pega pedra e gera petrificar, ocorreu uma alomorfia no radical. O radical era pedra e passou a ser petre. Assim. Então o D trocou pelo T. Beleza? E aí a gente teve uma alomorfia. Tá bom? Agora, a gente pode ter alomorfia na vogal temática? Sim. Por exemplo, a gente tem vender. Vender tem vogal temática, certo? Vende, R. Então você tem aqui radical, vogal temática, desinência de infinitivo. E aí, você tem o particípio de vender. O particípio de vender é vendido. Em vendido, você tem vende, I, D, O, tá? Então aqui você tem o radical, a vogal temática, essa vogal temática é verbal, esse D é uma desinência de particípio, e esse O é uma vogal temática também, só que nominal. E aí, olha só o que aconteceu aqui. Esse I é uma vogal temática. Só que esse I tem a mesma função desse E daqui. Certo? Por quê? Porque esse verbo daqui, vendido, por mais que ele esteja com a vogal temática I, ele ainda é um verbo de segunda conjugação. Então, essa vogal temática aqui ainda está indicando o verbo que está na segunda conjugação. Portanto, essas duas vogais temáticas aqui são alomórficas. Beleza? Essas duas vogais temáticas são alomórficas. A gente pode encontrar isso, inclusive, com desinências? Sim, a gente pode encontrar isso com desinências também. Então, a gente pode ver, por exemplo,
A gente tem cantar. Aí, eu desejo que você cante. Esse verbo está no presente do subjuntivo. Então, a gente tem cante, é radical, e esse é daqui é uma desinência modo temporal, indica o presente do subjuntivo. Agora, se a gente pegar partir, que eu parta. De novo, esse verbo também está no presente do subjuntivo. A gente tem parte, a. E aqui você tem radical, desinência modo temporal. Então, tanto o a quanto o é estão indicando o presente do subjuntivo. Por isso, eles são desinências modo temporais alomórficas. Beleza? Então, a alomorfia pode acontecer em inúmeras situações. Beleza? Foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Beijão e bons estudos.